Prezadas e prezados estudantes do curso de Pedagogia da Unifal, a disciplina Antropologia e Educação, eu vou então fazer uma videoaula sobre o texto 3 de Pierre Clastres. O texto se chama O Arco e o Cesto. Ele foi publicado num livro chamado A Sociedade contra o Estado, Pesquisas de Antropologia Política. Ele foi publicado pela primeira vez no Brasil em 1978. E o objetivo principal de nós estudarmos esse texto do Pierre Clastres foi conhecer um exemplo de etnografia. Normalmente as etnografias são bem longas, são livros, e ele conseguiu fazer uma síntese dos aspectos principais da sua etnografia num texto mais curto, que dá para a gente trabalhar na disciplina. Por isso eu escolhi esse texto, além de ser uma belíssima etnografia, um dos textos mais bonitos que eu conheço da antropologia. Pierre Clastres, ele foi um antropólogo francês, nasceu em 1934, faleceu jovem em 1977, num acidente de automóvel. Ele já tinha feito pesquisas sobre os índios Guayaquil, os Axé, que é o estudo mais conhecido, mas também fez pesquisa sobre os índios Guarani e Yanomami, né, no Brasil e em outros países próximos do Brasil. Os Guayaquil, ou os Axé, são indígenas do Paraguai, que habitavam e ainda habitam o Paraguai. Ele publicou em vida 2 livros: Crônica dos Índios Guayaquil, O que Sabem os Axé, Caçadores Nômades do Paraguai. É esse livro aqui, tem em português, um belíssimo livro, com imagens interessantes, um registro fantástico sobre a vida dos Guayaquil, aprofundando o que nós lemos no texto. Ele publicou esse livro originalmente em 1972. Depois ele publicou o livro A Sociedade contra o Estado, de onde a gente retirou o artigo. É um livro feito de vários artigos. E o último livro dele em vida foi A Fala Sagrada, Mitos e Cantos Sagrados dos Índios Guarani, de 1974. Foram reunidos alguns textos dele, postumamente, e foi publicado o livro Arqueologia da Violência, Ensaios em Antropologia Política, de 1980. O Pierre Clastres, ele foi aluno de um dos mais famosos antropólogos franceses mundiais, que é o Claude Lévi-Strauss, também de Alfred Métraux. Trabalhou no Centro Nacional de Pesquisa Científica de Paris, foi membro do Laboratório de Antropologia Social do Collège de France, e ele se baseou bastante nas suas pesquisas na teoria do estruturalismo de Lévi-Strauss, mas ele tinha uma característica talvez única, que ele era um anarquista. Ele prezava por ideais que reduzissem a presença do Estado, das leis, da coerção nas relações humanas. E isso se faz presente nos seus interesses de estudo. Ele tenta demonstrar que as sociedades indígenas da América Latina, que ele estudou, como os Guayaquil, os Guarani, os Yanomami, eles não eram inferiores, eles não eram menos evoluídos porque não tinham um Estado, porque não tinham um governo, ou não tinham um sistema de legislação constituído, ou um sistema judiciário desenvolvido, ou mesmo um sistema de polícia bem desenvolvido. Eles não eram inferiores ou menos evoluídos por isso. Isso era uma escolha dessas sociedades. Eles eram sociedades contra o Estado. Sociedades que tentavam organizar a sua vida social, manter a integração social, sem ter que recorrer a instituições estatais, a leis escritas, ao sistema judiciário, à polícia, exército. E então ele tem todo esse interesse de tentar entender essas sociedades com suas estratégias e táticas para evitar que o Estado ou relações estatais, relações de poder político nascessem dentro delas. Então aí se expressa um pouco da sua visão política, sua ideologia política anarquista, que é algo muito interessante. Falei um pouquinho aqui dos livros, né? Os Guayaquil, eles ainda existem. Eu vou depois tentar passar algumas imagens para vocês sobre os Guayaquil. E esse estudo que o Pierre Clastres fez sobre os Guayaquil, os Axé, foi nos anos 1960. Ele pesquisou um grupo que vivia
protegido, vamos chamar assim, numa reserva, num aldeamento, numa fazenda no Paraguai. Então ele conseguiu ter o contato com eles. Durante várias vezes ele foi visitar, viveu com eles, morou com eles durante muitos meses. Algumas vezes ele voltou ao longo de alguns anos. E então o que ele faz é uma descrição desse grupo, dessa aldeia específica dos Axé, Gatu, e que não significa que eles são assim até hoje, porque como a gente sabe, eles se transformaram. Tem uma foto muito interessante que eu achei, ver se eu consigo passar depois para vocês, dos anos 1990, que tem os Axé, os Guayaqui, vestidos com roupas semelhantes a nossas, inclusive o cacique, o chefe da aldeia, ele está com calça, com chinelo e com uma camisa do Rolling Stones. Ou seja, houve transformações, é uma descrição de um certo momento dessa sociedade. E o texto chamado O Arco e o Cesto, ele basicamente ele descreve, né, essa sociedade dos Guayaquis, essa aldeia, basicamente a partir da oposição de dois objetos de trabalho fundamentais dos Guayaqui, que é o arco e o cesto. O arco e o cesto, na verdade, eles são instrumentos de trabalho, mas também simbolizam uma oposição fundamental no modo de viver e de pensar dos Guayaqui, que é a oposição entre o masculino e o feminino, entre os homens e as mulheres. Essa oposição fundamental entre o masculino e o feminino, que é simbolizada pelo arco e o cesto, em primeiro lugar, ela expressa, revela a divisão sexual do trabalho. Os Guayaqui são um povo de caçadores-coletores, eles não têm agricultura. São poucos povos que são caçadores-coletores que existem, ou mesmo que existiram no início da humanidade, muitos, né? Mas desde a Revolução Neolítica da Agricultura, são poucos povos que existem apenas com caça e coleta. Mesmo a maior parte dos nossos indígenas, né, como os próprios Tupi, os Guarani, os Kayapó, tantos outros povos, eles têm uma agricultura, especialmente da mandioca, mas também do milho, que faz com que eles sejam seminômades, eles ficam 1 ou 2 anos em cada local, os Tupi, basicamente isso. Também caçam e coletam. A caça e coleta é importante na economia deles, mas ela basicamente gira em torno de uma agricultura do milho, da mandioca. Os Guayaqui, assim como no Brasil os Yanomami, não têm nenhuma forma de agricultura, eles vivem apenas da caça e coleta. Isso faz com que os grupos sejam ainda menores, são grupos pequenos, não passam de 20 pessoas, 30 pessoas normalmente, pela limitação, né, do alimento. Mas a maior parte dos povos de caçadores-coletores que existem, mesmo os povos seminômades que têm uma agricultura, tem uma oposição interessante. Os homens caçam e as mulheres coletam. Então as mulheres nos povos caçadores-coletores, normalmente elas ficam com a parte da produção, que é a coleta. Entre os Guayaqui isso não acontece. No texto Arco e Cesto, ele mostra uma sociedade que não acontece essa divisão do trabalho mais costumeira dos caçadores-coletores. Entre os Guayaqui, os homens caçam e os homens fazem a maior parte da coleta dos alimentos que é possível encontrar no meio que eles vivem. Né? Eles caçam basicamente basicamente o palmito e outros frutos ou elementos de difícil acesso, segundo o autor, para as mulheres. Né? Ou então isso acaba sendo atribuído para as mulheres, para os homens, perdão, supostamente por sua força física. Então é um diferencial importante, faz com que todo o nível da produção seja atribuído aos homens, imaginários Guayaqui, e as mulheres elas fazem parte do consumo. Mas as mulheres são fundamentais na sociedade Guayaqui pelos cuidados domésticos. Elas têm grande parte dos afazeres domésticos, cozinhar, cuidar das crianças, e também o transporte de todo o material, todos os utensílios, né, dos Guayaqui, elas transportam, exceto o arco. O arco o homem vai transportar, né? Os homens vão à frente quando eles fazem a mudança de aldeamento, e eles fazem isso com certa frequência, eles não ficam mais do que uma semana num local, tradicionalmente. Então há muito movimento entre os Guayaqui. Então o cesto é fundamental porque as mulheres possam carregar os utensílios, os objetos, e os homens
ao caçar, e a caça é mais valorizada que a coleta, na maior parte dos povos, né, indígenas, eles têm como instrumento deles o arco. E o arco, que como a gente vai ver, não pode ser tocado pela mulher, e assim como ele não pode tocar o cesto, senão isso vai trazer o azar. Essa divisão do masculino e feminino no trabalho, na divisão sexual do trabalho, também revela uma divisão do espaço social. O espaço dos homens é o espaço da floresta. A floresta para os homens é o lugar de movimento, do perigo, do risco. Enquanto que para as mulheres a floresta é o lugar da travessia, quando eles saem de um aldeamento, de um local de pouso para outro. Já o acampamento é o lugar feminino, é onde as mulheres trabalham, elas realizam os cuidados domésticos. E o acampamento para o homem, os homens, é o lugar do repouso, da rotina, da banalidade. Então, o espaço do homem é o espaço da floresta, o espaço que ele domina, que se realiza, e o espaço da mulher é o acampamento, onde para o homem é o lugar da rotina, da banalidade, para a mulher não. A mulher é o lugar do trabalho, o lugar da atividade. O arco e o cesto também estão ligados à socialização e ao ciclo da vida dos Guayaqui. O menino recebe um arco com 5 anos de idade, ele do seu pai, ele vai ter a iniciação dele com 15 anos, ele passa a ser considerado como homem, ele logo vai poder casar e fabrica o seu arco, que vai acompanhar durante toda a sua vida. E quando o homem morre, o arco dele e as flechas que ainda restaram vão ser queimadas junto com o homem, com o corpo dele. Já a menina, ela recebe um cesto em miniatura da sua mãe com 9 anos de idade. Quando ela tem a primeira menstruação, ela vai fabricar o próprio cesto, logo vai se casar. E assim como o arco do homem é queimado com ele, o último cesto da mulher é queimado com ela quando ela morre. Há também uns tabus. Tabus são proibições expressas, né, até de caráter mágico, sagrado, às pessoas, né, os homens e mulheres, os Guayaqui. O tabu principal do homem é o tabu de tocar o cesto da mulher. E o tabu da mulher é de tocar o arco do homem, que é considerado como o pior tabu, porque ele tem mais facilidade de atrair o pané, que é o azar na caça, que é uma desgraça. Um homem que não é caçador, é um homem que não é produtor, é um homem que não consegue trazer alimento e sobrevivência à tribo, ao povo. E também a gente vai ver no texto a diferença do canto dos homens e do canto das mulheres. O canto dos homens, o texto começa com os homens cantando à noite, eles em grupo, parece que eles cantam a mesma canção, mas na verdade cada um entoa seu próprio canto, um canto ao mesmo tempo de lamento, na verdade um canto de autoafirmação, em que eles relatam os seus feitos pessoais, de coragem, na caça principalmente. E a gente vai voltar a falar um pouco desse no final. O canto das mulheres é um canto ritual, em coro, coletivo. Normalmente são canções de lamento que falam sobre sofrimentos, mortes, violência dos homens brancos contra o povo Guayaqui. E são cantos rituais, entoados em certos momentos. A chegada celebrar a chegada de alguém, também nos momentos de enterro, de morte, né, de cremação, né? Então, nos momentos rituais, o canto das mulheres acontece, que é um canto ritual que faz parte dos costumes e de integração da sociedade Guayaqui. Eu vou tentar mostrar para vocês, aqui no meu computador, um pouco rústico, mas vamos tentar lá, que são as foto aqui da menina Guayaqui, das meninas Guayaqui com o cesto. É uma foto mais recente, elas estão com roupas, né, ocidentais, não estão nuas. E aqui uma foto do homem Guayaqui com um arco, tá bom? Vamos voltando aqui. E a gente também tem no texto 2 homens panemá, homens com pané, homens com azar na caça, 2 homens sem arco. E aí eles têm uma posição, um lugar diferente na visão de mundo dos Guayaqui, na própria cidade de Guayaqui. Então são 2 homens sem arco, um tem um nome bem difícil de falar, bem longo, Chachu Butuachuji, e o outro é o Crembege. O Chachu Butuachuji, ele é um homem sem arco, mas que tenta ser reconhecido, visto como um homem.
apesar de não ser caçador. O texto não informa, nem o livro, por que eles se tornaram panemás. Quando o autor chegou lá, eles já tinham essa condição de homens sem arco. Eles mas o Chashu Botwachuji, ele em algum momento perdeu o arco, né? Provavelmente já como adulto. Ele era um homem que não se casou com ninguém, ou não tinha mais esposa. Ninguém queria se casar com ele porque ele não era um produtor. Ele usava o cesto para carregar seus próprios utensílios, tentava usar o cesto de uma forma diferente das mulheres. Ele saía para coletar algumas coisas com as mulheres, algumas coisas mais simples, ou caçar alguns animais que se caçavam com as mãos, como o tatu, por exemplo. E ele era pouco respeitado, inclusive pelas crianças, muitas vezes caçoado, seja na sua frente, seja nas suas costas. E ele era uma pessoa que expressava infelicidade, alguém que era uma pessoa nervosa, ansiosa, por não ter um lugar no imaginário na visão de mundo dos Guayaqui. O fato dele ser um homem não produtor, não caçador, que queria se manter homem, fazia com que ele tivesse uma posição não muito lógica dentro do sistema Guayaqui. E aí ele acabava sendo relativamente excluído, marginalizado. E a sua própria condição, o autor fala, era uma condição de infelicidade, pouco à vontade naquele grupo. Já o Crembege, ele, provavelmente desde muito cedo, ele se assumiu como homossexual, como sodomita. Ele se vestia como mulher, né? Colocava adereços como mulher, deixou o cabelo crescer como as mulheres deixavam. Tinha algumas relações homossexuais com alguns homens, não chegou a se casar, pelo que eu vi no texto. Ele produzia objetos belíssimos, artesanais, que com até mais beleza que a maior parte das mulheres. Tinha seu cesto, vivia com as mulheres, ou seja, ele ocupava socialmente e simbolicamente o lugar do feminino na visão de mundo dos Guayaqui. Isso fazia com que ele fosse bem adaptado, aceito. Ele era tranquilo, não parecia expressar infelicidade com a sua posição, com a sua vida, né? Então, é bastante interessante que na nossa sociedade, normalmente, aquele que assume a homossexualidade vai sofrer muito mais exclusões, riscos. Vai sofrer, a gente sabe que as pessoas LGBT, pela sua exclusão, são pessoas com bastante casos de depressão, tentativas de suicídio, maior que uma taxa maior que a maior parte da população. E já lá a gente vê um caso diferente, caso contrário, né? Entre os Guayaqui, o Crembege, dentro da concepção simbólica, econômica dos Guayaqui, ele ocupava uma posição lógica, uma posição clara, né? Que era o lugar do feminino, diferente do Chashu Botwachuji, que na visão dos Guayaqui, ele era o ambíguo, era um homem sem arco que queria ser visto como homem. Tem uma outra parte importante do texto que o autor vai discutir, que vai ficando mais complexo o texto, ele vai discutir as formas de integração entre os Guayaqui, as formas de integração social entre os Guayaqui e os Axé. E nessa parte ele não cita, mas ele vai seguir um antropólogo do seu mestre, o Claude Lévi-Strauss, que criou o estruturalismo. E o Claude Lévi-Strauss, em uma das suas teorias, ele vai mostrar como se constitui o edifício da cultura, as estruturas básicas das relações sociais. E para o Claude Lévi-Strauss, o edifício da cultura, essa estrutura básica das relações sociais, ela se constitui por meio de 3 tipos de troca. Troca de bens, a troca de mulheres e a troca de mensagens. A troca de bens, todas as sociedades, segundo o Claude Lévi-Strauss, inclusive as nossas, são constituídas basicamente por esses 3 tipos de trocas: troca de bens, troca de mulheres e trocas de mensagens. A troca de bens constitui a economia, as relações econômicas. Mais do que produção econômica, o que constitui a economia são as relações de troca de bens. Todas as sociedades têm economia, relações econômicas e troca de bens. A nossa faz basicamente pelo mercado, mas uma parte importante das sociedades não ocidentais, não entre aspas civilizadas, faz isso por meio do que a gente chama de dádiva ou de presente, vamos dizer assim, de obrigações recíprocas.
Uma outra forma de troca que é fundamental é a troca de mulheres. E ela constitui uma instituição social que é universal, que é o parentesco. Cada sociedade estabelece tipos de parentesco, relações de parentesco únicas, assim como formas econômicas únicas. Mas todas as sociedades, além de ter relações econômicas, têm o parentesco. Existem as relações de parentesco. Por Claude Lévi-Strauss se constituem a partir de regras de troca de mulheres, regras de casamento, e que é a partir de como, primeiro, com quem você não pode ou pode casar, e com quem você é melhor casar ou não, e de quem você se torna parente ao casar. Isso todas as sociedades possuem, a gente chama isso de parentesco. E último, há uma discussão sobre o quanto Claude Lévi-Strauss acaba sendo machista a falar que a troca é de mulheres. Há uma discussão, eu estou apenas apresentando o texto, não é? Mas ele constitui isso a sua interpretação, né? Que grande parte das sociedades são as mulheres que circulam, que são trocadas. Assim como os bens circulam, as mulheres circulam entre os grupos. E uma outra forma de troca que é fundamental nas sociedades é a troca de mensagens. Ela constitui a língua, constitui a linguagem, a comunicação. Então, todas as sociedades, elas possuem linguagem, língua, comunicação, instituições de comunicação, seja a linguagem do dia a dia, a linguagem das relações informais, qualquer sociedade possui essa. Todas as sociedades possuem parentesco, relações de parentesco, e todas as sociedades possuem relações econômicas. Como nós vimos, nem todas possuem relações de tipo político, nem todas possuem Estado, por exemplo, mas essas três todas possuem. E essas formas de troca, essas três formas de troca, essas três instituições básicas, elas garantem a integração social, né? E os Guayaqui possuem apenas essas três formas de integração social, eles não possuem as relações políticas, as relações estatais. Grande parte das sociedades tribais, dos povos indígenas, ou não possuem relações de tipo estatal, tem relações políticas, ou tem isso muito pouco desenvolvido. Bom, vamos ver para os Guayaqui como é que ficam essas três trocas, essas três formas de troca que constituem o edifício da cultura. Que é a troca de bens, a troca de mulheres e a troca de mensagens. A troca de bens é a economia, a troca de mulheres constitui o parentesco, a troca de mensagens constitui a linguagem e a comunicação. Na troca de bens, ela é garantida pela divisão sexual do trabalho, como a gente viu no início da aula. E a divisão sexual do trabalho, ela é garantida pelos dois tabus. Os tabus de tocar o arco, para as mulheres, elas não podem tocar o arco, e o tabu do homem de tocar o cesto. Esses tabus que causam medos, temores, né, de atrair o pané, de atrair o azar na caça, ele garante que os homens e mulheres precisem um dos outros. Sem as tarefas dos homens e sem a tarefa das mulheres, nem homens nem mulheres sobrevivem. Isso evita com que garante que homens e mulheres dependam uns dos outros, constituam núcleos familiares, aldeamentos, né? Essa repartição de tarefas garante a interdependência de homens e mulheres. Mas, além disso, é preciso que os bens circulem entre os grupos familiares. Não basta homens e mulheres, pela reciprocidade econômica, constituir um grupo familiar. É preciso que os grupos familiares dependam uns dos outros. E aí isso precisa de uma forma de reciprocidade que é garantida por um outro tabu, que é o tabu de comer da própria caça. Os homens não podem comer da própria caça. Isso atrai também o pané, o azar na caça. Isso vai fazer com que os homens e os seus grupos familiares dependam do que outros homens caçam. O homem chega na aldeia com a sua caça, ele coloca na aldeia, na frente da aldeia. Muitas vezes ele critica, fala mal da sua caça, diz que não cacei grande coisa, não foi uma grande coisa que eu fiz, até para não se exaltar demais diante dos outros. Isso é um costume ritual também. Depois, à noite, no canto dos homens, ele vai falar outra coisa. A gente vai ver isso. Mas ele não come da própria caça, ele está separado da sua própria caça. Para quê? Isso garante esse medo de atrair o pané ao comer a própria caça, garante que um dependa do outro. Para eu sobreviver, para ter alimento, eu preciso que outros homens caçem e tenham boas caças. E essa caça, por exemplo, um macaco ou uma anta, existe toda
regras de como eles vão ser repartidos, né? Quanto mais parente a pessoa, ele vai ficar com as melhores partes da anta, por exemplo. Quanto menos parente, vão ficando com as partes menos apetitosas, ou com os restos. Isso é interessante, como o parentesco também, que é o segundo ponto, troca de parentesco que vem a troca das moedas, ele regula como que vai ser feita a repartição dos bens da produção. Então, o tabu de comer da própria caça, ele garante a reciprocidade entre os povos. Em vez de ser uma troca por regras de mercado, regras de troca por dinheiro, por exemplo, mediadas pelo dinheiro, ou trocas em que você vai ao mercado ou à feira para vender o excesso de sua produção, não é assim que funciona isso aqui. Funciona pela reciprocidade, pela necessidade de eu comer a caça do outro, porque eu não posso comer a minha própria caça. Existem todas as regras de repartição da caça segundo o parentesco. As nossas sociedades mantêm o parentesco. Elas já tiveram no passado função bem mais importante. Grande parte das relações econômicas, políticas, religiosas, culturais passavam pelo parentesco. Hoje, menos, né? Mas elas ainda existem e são muito importantes. Ainda mesmo com os aspectos econômicos, educacionais, culturais. Né? Não são tão centrais como já foram, mas elas são importantes. Entre os guaiaquis são fundamentais, né? A troca de mulheres institui o parentesco. Por Claude Lévi-Strauss, isso não está no texto, mas é importante falar, a regra fundamental que cria a própria cultura é o que ele chama de tabu do incesto, que é a proibição de casar com alguma, do homem se casar ou ter relações sexuais, na verdade, com algumas mulheres. Basicamente com sua mãe e com suas irmãs. Né? Depois, cada sociedade vai criar suas regras do incesto, mas basicamente passa pela proibição de casar com a mãe, com as irmãs, ou ter relações sexuais com ela. Algumas sociedades ampliam o que é incesto, ampliam para parentes, né? Para primos, tios, ou para primos do lado masculino, do lado feminino. Cada sociedade tem a sua normatização, né? As suas regras. Por exemplo, estou lendo um romance do Tolstói, Guerra e Paz. Na Rússia do século XIX, você só poderia casar com um primo, qualquer primo-irmão, que a gente chama, né? Filho de irmão, ou irmão da mãe, ou irmão do pai. Você só podia casar com um primo-irmão com autorização da igreja, com autorização da igreja e do Estado. Tem que ter uma permissão especial. Então, era uma regra que restringia quem você podia casar, né? Mas, enfim, o tabu do incesto, ele permite que se institua o próprio parentesco, pessoas que você é parente, ou que você é menos parente, ou que não é parente, pessoas com que você pode ter relações sexuais e casar, pessoas que você não pode. E também ele leva a tendência à exogamia, porque ao você não poder casar com as mulheres do seu próprio grupo familiar, o seu grupo familiar é obrigado a estabelecer alianças, trocar as suas mulheres com as de outro grupo. Você não vai poder só dispor, por exemplo, das suas irmãs ou da sua mãe para as relações sexuais do casamento. Você tem que buscar mulheres em outro grupo familiar, que também precisa fazer essa troca, precisa de mulheres de outro grupo, que não há uma proibição de casar com as mulheres do próprio grupo. O que o Lévi-Strauss chama de exogamia, que garante a aliança entre os grupos familiares, garante a reciprocidade, que a sociedade não se desfacele em unidades familiares e microunidades. Né? O princípio da reciprocidade também é base do parentesco. O homem X recebe a filha do homem Y, o homem X doa sua filha ao homem Z, e etc. Estabelece uma relação igualitária entre cunhados. Mas isso aqui a gente não precisa discutir tão profundamente. A gente sabe que os guaiaquis não podem casar com sua mãe, com suas filhas, e com isso garante essa reciprocidade, essa exogamia, que os grupos familiares não se dependam dos outros, não fechem em si próprios. Entretanto, entre os guaiaquis existe um outro reforço da reciprocidade e uma necessidade de renúncia dos homens, que é a poliandria. Ou seja, além dos homens terem que doar a filha e não poder ter relações com a mãe, então além dos guaiaquis doar a sua própria filha,
que toda a sociedade tem isso, né? O irmão não casar com a própria irmã, o pai não casar com a própria filha, ou seja, a necessidade de doar o irmão ou doar a filha. Os Guayaqui também eles têm a exigência de repartir a mãe da filha, ou seja, a sua esposa, antes mesmo de doar a filha. O que acontece isso? Os Guayaqui eles têm muito mais homens do que mulheres. A cada mulher tem 2 homens. Por uma questão que, se vocês estiverem curiosos, vocês leem um livro. O livro consegue decifrar por que isso acontece. Mas os Guayaqui sempre foram assim, sempre tiveram uma proporção muito maior de homens, proporção do dobro de homens em relação às mulheres. Se os Guayaqui mantivessem a monogamia, ou então a poligamia, que o homem pudesse casar com mais que uma mulher, isso ia causar falta de mulheres para os homens, para que eles pudessem se casar. Isso podia causar uma própria destruição da unidade da aldeia, uma guerra na aldeia. Que, aliás, uma nota, o autor até coloca que isso já quase aconteceu em outros momentos, quando alguns homens, um homem, um chefe antigo, conta a história, ele relutou em repartir sua própria esposa e ameaçou, inclusive, entrar em guerra com o grupo do rival, até que o pessoal falou para ele, deixa disso e tal, né? Então, a exigência de repartir e doar a mãe da filha, a sua esposa, garante também a integração entre os Guayaqui, evita que haja uma guerra interna, uma disputa pelas mulheres, que são escassas. Estou usando os termos do texto, espero que seja visto como machista, mas é os termos que o texto usa que é colocado. Então, isso é a instituição da poliandria. As mulheres podem se casar com mais do que um homem, né? Inclusive, elas têm um grande poder de escolher, né? Inclusive, mulheres mais velhas acabam tendo um esposo mais da sua idade, um esposo mais jovem, né? Na falta de mulheres. E não há nada que impeça que ela tome outro marido. Ela pode, inclusive, abandonar o primeiro marido se ele relutar, se ele não aceitar. E a gente viu no texto que os homens casados... É uma sociedade bastante machista, assim, bastante voltada... O poder masculino é muito forte, os homens têm a maior parte das prerrogativas, realizam as atividades consideradas mais importantes, e isso acaba sendo... a gente viu que, ao mesmo tempo, eles têm que renunciar da caça, e agora eles também têm que repartir a esposa, né? Então, os homens aceitam muito bem, tranquilamente, isso não é problema, a repartição da caça, mas a repartição da esposa é algo que eles aceitam sem muitas alegrias. Inclusive, quando um homem reparte a esposa e o segundo marido ou o primeiro marido morre, o outro, às vezes, não deixa de expressar que ficou contente. Então, é um costume, uma necessidade que não é aceita com tanta alegria, com tanta tranquilidade pelos homens, mas é aceita, podemos dizer que publicamente eles expressam tranquilidade, mas privadamente eles não expressam muita satisfação com a situação que é necessária. E que mesmo assim, inclusive, dá muito poder, margem de poder para as mulheres. Enfim, o terceiro elemento do difícil da cultura é a troca de mensagens, é a linguagem, a comunicação, que passa basicamente pela língua que os Guayaqui falam entre eles, a conversa entre eles, mas também existem os cantos também são instrumentos importantes de comunicação e de cultura, né, no sentido da cultura simbólica. A troca de mensagens, a linguagem, ela também tem uma função de integração social na maior parte das culturas, inclusive entre os Guayaqui. Não apenas a língua do cotidiano, mas o canto das mulheres também, ele é um canto ritual e também tem uma função de integração social. Tem essa função de comunicação, de uma linguagem que é a troca de mensagens entre as pessoas, né? Com a função ritual. Já o canto dos homens, apenas em parte, ele é uma troca de mensagens e que ajuda a integrar a sociedade. Em parte, sim, é uma troca de mensagens, é coletiva, os homens se reúnem juntos à noite, cantam, eles supostamente se ouvem, mas lendo bem, ouvindo bem,
eles não cantam o mesmo canto. Cada um tem seu próprio canto. Esse canto muitas vezes é repetido da palavra eu. Eles falam muitas vezes que eu sou um grande caçador, um espírito raivoso, guerreiro, conseguiu caçar um grande caçador, um espírito voraz, destruidor, né? Então, essa é uma afirmação dessa virilidade, dessa masculinidade agressiva, que no dia a dia eles têm que dosar, não apenas doando a caça, mas repartindo a esposa. É um momento que a linguagem escapa da cultura como apenas uma forma de troca. A linguagem, nesse momento, não é usada apenas para trocar mensagens e para integrar o grupo, fortalecer a unidade do grupo ou criar dependência entre as pessoas. É um momento que a linguagem é usada para expressar aspirações de liberdade individual do caçador ao homem. A linguagem tem uma nova função nesse momento, que de certa forma talvez seja também algo mais ou menos universal. A linguagem cria a consciência de si mesma, a consciência de si mesmo como um eu, como alguém que existe apesar da sociedade. A linguagem, então, ela traz nesse momento, a linguagem, o canto dos homens, a linguagem não é apenas integração social, não é apenas unidade, não é apenas afirmação da reciprocidade entre as pessoas e grupos. Ela se eleva a uma nova função, entre aspas, que é a função de criar a consciência de si mesmo como eu, de construir uma espécie de uma subjetividade, individualidade, com certa independência e autonomia do coletivo. Né? Então veja que interessante que entre os Guayaqui eles não têm estado. Olha aqui uma coisa interessante que é bom a gente comentar. Como é que eles garantem a integração social, a unidade do grupo, a ordem social? Eles não recorrem à polícia, não recorrem à repressão estatal, a um governo, a um chefe de fato. Eles têm um chefe formal, que é o representante do grupo, que não tem muito poder. Nos povos indígenas, o chefe só tem poder no momento de guerra, mas é um poder estritamente militar, estratégico. No cotidiano, o chefe é mais um título formal. Mas, enfim, eles não recorrem a um poder coercitivo, violento, né? Que obriga as pessoas a algo, que seja externo às pessoas. Como eles garantem a ordem social, a integração social? Por meio de tabus, por meio de costumes e normas. O tabu do homem não tocar o cesto, o tabu da mulher não tocar o arco, o tabu de não comer da própria caça, são medos, são tabus de teor mágico religiosos que causam medos e receios às pessoas. Então, um medo mágico religioso orienta o comportamento delas, esse comportamento obriga a reciprocidade, não é? Entre homens e mulheres, entre grupos familiares, e também a regra da poliandria, a regra matrimonial da poliandria, que a mulher pode ter mais do que o marido. E esse é um costume de que isso possa e deva acontecer, sem passar por uma coerção, garante a unidade do grupo. Então, mesmo a sociedade sem repressão estatal, há uma grande coerção social, ou uma violência do coletivo sobre o individual. O indivíduo, sujeito, as pessoas, no caso, os homens, que são mais abordados pelo texto, são obrigados a grandes renúncias pessoais para que a gente consiga viver em sociedade. E a sociedade, ao existir, também vai garantir a sobrevivência do sujeito. Há uma clareza disso, de certa forma. Mas, ainda assim, o indivíduo, em alguns momentos, até de forma inconsciente, um pouco consciente, revela seu desejo de individualidade, de autonomia. Há um sonho universal do indivíduo, do ser humano enquanto pessoa, libertar-se das amarras do coletivo, de não sermos mais o que somos. E, às vezes, alguns elementos da cultura, da própria linguagem, como o canto dos homens, no caso do Guayaqui, espelha esse sonho, esse desejo universal. Então, pessoal, eu acho que são os pontos mais importantes do texto. Acho que passei por as questões que foram colocadas. Eu peço que, se vocês tiverem dúvidas, vocês escrevam para mim, para o meu e-mail. Eu posso preparar uma aula complementar, tirando as dúvidas. E então, eu passei para vocês um conjunto de atividades. Eu vou por e-mail informando melhor. E é isso, pessoal. A gente vai conversando. Esperamos que essa crise passe, que todo mundo fique bem, né?
que vocês, seus familiares, seus amigos, as pessoas que vocês amam, que fiquem bem e que a gente possa logo se reunir presencialmente. Um grande abraço. Tchau.